Bueno, buenas tardes a todos. Nosotros vamos a presentar la diabetes modulada. El grupo está conformado por Ana Paula Monteiro, Guilherme Menezes, Ricardo Monteiro y Fernanda García. No, la diabetes MODY es una enfermedad con transmisión hereditaria monogénica, o sea, la enfermedad es transmitida de padre para hijos. Este disturbio causa una disfunción primaria de las células betas que tiene origen en una única mutación y que lleva a la secreción insuficiente de insulina. Ya la diabetes LADA, que su abreviación es diabetes autoinmune latente en el adulto, también es conocida como diabetes 1,5. Diferente de la diabetes MODY, ela es una diabetes autoinmune. Bueno, las causas. La diabetes LADA es causada por un proceso autoinmune donde los anticuerpos, especialmente el del tipo RAD65, atacan las células betas responsables por la producción de insulina. Alrededor de 15 a 20% de las personas diagnosticadas con diabetes del tipo 2, en realidad son del tipo 1,5 o tipo LADA. Esta diabetes atinge personas entre 35 y 60 años de edad, donde el comienzo de la enfermedad no requiere el uso de insulina, pero con la progresión de la enfermedad, este paciente se torna insulino dependiente. En el caso de la diabetes MODY, es una enfermedad hereditaria autosómica dominante, donde la probabilidad de que los padres que tengan la diabetes MODY transmitan a sus hijos es de 50%. Estima-se que entre 1 a 2% de las personas diagnosticadas con la diabetes de tipo 1, de facto tengan la diabetes tipo MODY. Esta diabetes aparece alrededor de los 25 años de edad y se presenta en 3 o más generaciones de la familia. Son insulinas dependientes y tienen una buena respuesta al tratamiento con dieta, medicación de uso oral y actividad física. Siguiente, por favor. Bueno, fisiopatologia. E no caso da diabetes MODY, essa é uma diabetes MODY tipo 1, que o padrão nuclear do hepatócito 1-alfa, que se transcreve como FNH1-alfa. Se encontra alterado, o que ocasiona dificuldades com os mecanismos dependentes do transportador 2 de glucosa. Este FNH1-alfa regula a expressão de fatores de transcrição de receptores de membrana que controlam a secreção hormonal que participem no metabolismo de nutrientes. Lo anterior altera os mecanismos iniciais de la oxidação e, además, impide a formação de túbulos e microfilamentos. Os dois mecanismos mencionados causam defeito na secreção de insulina, de tal maneira que, frente a uma carga de hidratos de carbono ou de proteínas, se vai secretar uma quantidade de insulina significativamente menor e vai aumentar a glicemia. O indivíduo é insulino carente e há que ter suficiente quantidade de insulina, por lo que semelha um quadro de diabetes tipo 1, aunque há destruição da célula beta. En la diabetes MODY tipo 2, há uma alteração específica em la activação de glucosinasa, a tal grado que todos os demais processos para a localização e a sensibilização da insulina se encontram alterados. Em la diabetes MODY tipo 3 e 5, además de uma alteração da ação do transportador tipo 2 de glucosa em el pâncreas, se encontra alterado o último mecanismo, é onde o glânulo secretor vai anular cargas negativas e vão permitir a síntese de insulina. Pero además de esta alterada la síntesis de insulina, es decir, hay una insulinopenia real, además de la alteración de la secreción. Por lo tanto, la diabetes MODY 3 y 5 se comporta como diabetes totalmente dependentes de insulina, es decir, como diabetes mellitus tipo 1. Ahora, sobre la diabetes LADA, en LADA se ha informado que la disfunción de las células betas es intermedia entre los dos subtipos principales de diabetes. Los fenómenos genéticos, inmunológicos y metabólicos parecen converger com outros processos patológicos, como a resistência à insulina, condicionando a apoptose das células beta e contribuindo à aparição de LADA.
Bueno, ahora hablando sobre la sintomatología de la diabetes MODY y LATA, con respecto a diabetes MODY, na maioria dos casos, os sintomas mais característicos dessa diabetes MODY é a hiperglicemia, que nesse caso seria, como já sabemos, seria um excesso de açúcar no sangue. E esse quadro pode levar a outros sintomas mais populares da diabetes, como temos lá polidipsia, polifarria, visão borrosa e poliúria. Com respeito à diabetes LADA, nesse caso, os sintomas são idênticos de hiperglicemia também. Nesse caso, e apresentaria os respectivos sintomas, que seria a polidipsia, cansaço, visão borrosa, polifarria, poliúria e perda de peso também. Seguinte. Bueno, agora falando sobre o diagnóstico para esses pacientes, falando sobre primeiro da diabetes MODY, como minha companheira já disse, ela é hereditária, e para que possa entender melhor, esses pacientes vão sofrer mutações em apenas uma das séries de possíveis genes, ou seja, há uma lista de genes que, quando sofrem mutações, resultam em uma ação menos eficiente da insulina. No caso, uma pessoa que apresenta mutação em apenas um deles, já nascerá com diabetes MODY, que, por ser tão ligados ao gene, a diabetes MODY é facilmente passada de padre para seus filhos, por ser autossômica dominante. E para o diagnóstico, quando suspeita quando suspeita de diabetes MODY, normalmente nós solicitamos os estudos genômicos, né, os testes genéticos, isso, e seria isso. Com respeito à diabetes LADA, para o seu diagnóstico, vai se basar no seguinte, que o paciente tenha ao menos de 30 a 60 anos de idade, que apresenta ao menos um dos anticorpos que corresponde à diabetes tipo 1 e que não há sido tratado com insulina nos primeiros 6 meses depois de seu diagnóstico. Isso e também que apresentaria também os símptomas e sintomas. Por ser LADA, é uma diabetes autoimune. Os critérios de diagnóstico para essa diabetes vão se basar em provas de vários anticorpos, como minha companheira vai falar mais adelante. Seguinte. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Bueno, en relación a las pruebas de laboratorio, en las pruebas de laboratorio en relación a diabetes MODY LADA están de acuerdo con la prueba inicial de una posible diabetes mellitus, sea tipo 1 o 2 o de otro factor. Lo que determina un diagnóstico final en relación a estas alteraciones son la prueba específica tanto para diabetes MODY como para diabetes LADA. Bien, en la diabetes MODY se inicia la prueba de laboratorio con una glicemia basal, que es la concentración de glucosa en suero sanguíneo en ayunas. Su valor de referencia es de 70 a 110 miligramos por decilitro. En caso de diabetes MODY, se observa en los pacientes una hiperglicemia. Isso ocurre cuando el valor es mayor a 110 miligramos por decilitro. Entonces, ¿en qué caso se sospecharía de una diabetes? Nosotros vamos suspeitar quando os valores repetidos da glicemia basal forem maior ou igual a 126 miligramas por decilitro. Assim poderíamos dizer ou determinar uma diabetes. Bem, seguindo com as provas, também temos o peptídeo C, que tem o seu valor de referência entre 0,26 e 0,62 por nanomoles por litro. Esta prueba mide o nível de peptídeo C na sangue ou na urina e ela é uma substância produzida em pâncreas junto com a insulina. E em este caso de diabetes tipo MODY, que está em relação com a diabetes tipo 2, a alteração que vai ocorrer é porque o corpo vai produzir insulina, mas não vai saber usá-la bem.
Isso pode ser que os níveis de peptídeo-C estén mais altos que o normal, então os valores maiores ao valor de referência nos vão indicar uma diabetes. Em la prueba de hemoglobina glicosilada, que tem seu valor de referência entre 4 a 6%, é uma análise de sangue que indica o nível de promédio de açúcar que vai ter em nossos pacientes nos últimos 2 ou 3 meses. É útil para conhecer tanto o controle como para ver o risco que isso pode causar ao nosso paciente. Um valor de 6,5 ou maior sinala também que o paciente está tendo uma diabetes. Bem, como diagnóstico definitivo de la diabetes MODY, é realizado uma análise genético-molecular, que como chamamos de PCR, ou reação em cadeia de polimerase. Esta última é a técnica estándar que ajuda a identificar a mutação da enzima glucosinada que está presente na região de ação do ADN do nosso paciente. Esta técnica se vai analisar para valorar a alteração do perfil encontrado. Se se detectar alguma mutação, isso se dá como diagnóstico uma diabetes MODY, e assim se define a diabetes MODY na prova de laboratório. Seguinte, por favor. Bueno, en la prueba de laboratorio en relación a diabetes lata, tiene a principio el mismo perfil de la diabetes MODY, presenta en la glicemia basal como interpretación una hiperglicemia siendo elevada a una diabetes. Su prueba también de hemoglobina glicosilada se encuentra en alteración mayor o igual a 6,5%. Y en el peptídeo-C, la diferenciación de la diabetes MODY es que el páncreas produce pouco nada insulina e pouco nada peptídeo-C. Então, dessa maneira, quem tem diabetes tipo lata vai apresentar valores muito baixos em relação ao valor de referência, que é de 0,26 a 0,62 nanomoles por litro. Também essa diabetes se pode detectar em uma prova de glucagon, que tem esse valor de 50 a 100 picogramas por mililitro. Esta prueba mide o nível de glucagon na sangre, que é a hormona produzida por o pâncreas, e, tendo a alteração dessa prova, também se pode confirmar uma diabetes. Bem, como diagnóstico definitivo, temos a prova de anticorpo, que vai detectar o anticorpo que pode estar presente em essa alteração de diabetes tipo lata, tipo beta e tipo anti-GADE. Os anticorpos são marcadores úteis em este início da diabetes mellitus autoimune e têm como apoio diagnóstico. Os autoanticorpos relacionados com a diabetes são proteínas produzidas por o sistema imune associado à diabetes tipo 1. E esses anticorpos se agrupam a um conjunto de provas úteis para detectar a presença de um ou vários anticorpos que podem estar presentes na sangue. A diabetes tipo 1, que se associa a esse tipo de diabetes lata, se caracteriza por uma falta de insulina devido a processos autoimunes que destroem as células betas produtoras de insulina em um pâncreas. Isso pode levar à decorrência desses anticorpos, como mencionei, beta ou GAD, e também anticorpos citoplasmáticos, anticorpos de ácido glutâmico, anticorpos associados a insulinsoma ou contra a insulina. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablamos sobre lo tratamiento de las respectivas diabetes. Empezando por la diabetes MODY, como ya he dicho, tiene una lista de varios tipos. Ya como tenemos la MODY 1, que sería una alteración en gen HNF4A, para esses pacientes, se deve ser tratado com o grupo de sulfonilúreas, e para a MODY 2, seria uma alteração em GCK, perdão. Para esse MODY 2, não é necessário tratamento, pero poderia levar a cabo depois. La 3, la alteración en gen HNF1A, sería tratado de la misma forma de que la MODY 1. E também vai ter outras, né? Outras MODY, que seria la 4, que se recomenda o uso de los grupos sulfonilúreas,
e a MOD 5 e 6, que se trata com terapia com insulina. Agora, falando sobre o tratamento da diabetes LADA, para essas pessoas, deve ser tratado com insulina, já que o corpo desses pacientes começa a atacar as células beta do pâncreas, que produz insulina, até um ponto que vai se destruir por completo. Nesse caso, se o corpo já não produz insulina, a única maneira seria através de injeções. Seguinte, por favor. Bueno, como medio de prevención de esas diabetes, la MODE se recomienda hacer ejercicio, también tener una alimentación saludable, eso. Y la diabetes LADA no es posible prevenir. Seguinte.